Hoje você vai descobrir, de forma clara e bíblica, como diferenciar a verdadeira voz de Deus dos ecos da sua mente. Prepare o seu coração, porque esta mensagem pode abalar certezas, arrancar lágrimas e abrir seus olhos para um dos temas mais urgentes da vida cristã. Você já parou para pensar que a voz que guia seus passos pode não ser a de Deus? Que uma decisão tomada achando que veio do Senhor pode, na verdade, ter vindo dos seus próprios pensamentos ou até de influências espirituais perigosas? Se este tema falar com você, deixe o seu like agora e se inscreva no canal. Estamos correndo contra o tempo para alcançar 100 mil inscritos e levar mais vidas a conhecerem a verdade. Muitos cristãos sinceros oram, jejuam e buscam direção, mas continuam confusos. Será que é Deus falando comigo ou sou eu mesmo? Essa dúvida não é pequena. Ela pode determinar se você salva ou destrói relacionamentos, negócios, ministérios. A Bíblia mostra momentos em que homens de Deus confundiram a própria voz com a dele. Jonas, por exemplo, fugiu porque acreditou que podia seguir seu plano, mas foi surpreendido pela tempestade. Jonas 1, Nes 4. Isso revela o perigo real de ouvir apenas os próprios pensamentos quando se pensa estar obedecendo ao Senhor. Jesus alertou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Ouvir a voz de Deus não é um luxo espiritual, é uma questão de vida ou morte espiritual. O inimigo também sussurra, tentando imitar a voz do Pai. Em Mateus 4:1-11, vemos Satanás usando até mesmo versículos bíblicos para enganar Jesus no deserto. Se ele tentou confundir o próprio Filho de Deus, quanto mais a nós. Aqui está a primeira chave. A voz de Deus nunca contradiz sua palavra escrita. Se um pensamento vai contra princípios claros das Escrituras, como perdão, santidade e verdade, não vem do Senhor. Mesmo que pareça lógico ou emocionalmente confortável, cuidado. Provérbios 14:12 avisa: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quando um impulso aparece na sua mente, pergunte: isto me leva mais perto de Cristo? Confirma o que a Bíblia ensina? Se a resposta for não, não é Deus. Essa prática simples pode salvar você de muitas armadilhas espirituais. E se esta mensagem tocar o seu coração, escreva nos comentários agora mesmo: Senhor, eu quero discernir a tua voz. Deixe essa frase como um testemunho público. Ela pode ser o começo de uma transformação para você e para outros que lerem. O segundo sinal mais forte para diferenciar a voz de Deus dos seus próprios pensamentos é o fruto que ela produz no seu interior. Tiago 3,17 diz: a sabedoria, porém, que vem do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem hipocrisia. Se o impulso que surge em você traz ansiedade descontrolada, medo irracional, orgulho ou desejo de vingança, muito provavelmente não vem do Senhor. A voz de Deus, mesmo quando corrige, traz paz, humildade e arrependimento sincero. Muitos se enganam porque confundem emoção com direção. Emoções são como ondas, altas, intensas e passageiras. A voz de Deus é como uma rocha firme no meio do mar. Elias descobriu isso no Monte Horebe. Primeiro veio um vento forte, depois um terremoto, depois fogo, mas o Senhor não estava em nenhum deles. Só depois veio o murmúrio suave, 1 Reis 19:12, e ali estava a presença de Deus. Essa história mostra que nem sempre o que é barulhento, urgente e emocionante é de Deus. Às vezes ele fala no silêncio do coração, no sussurro que confirma a sua palavra. Outro detalhe que muitos ignoram: a voz de Deus não manipula nem pressiona. Ela chama, mas não força. Em Apocalipse 3:20, Jesus diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei. Ele bate, ele espera, ele convida. Já as vozes do engano chegam exigindo decisões imediatas, prometendo resultados fáceis ou acusando sem misericórdia. O Espírito Santo convence do pecado, mas não humilha nem destrói. Satanás acusa para esmagar e afastar você de Deus. Por isso, quando sentir um impulso forte, não se precipite. Ore, compare com as Escrituras, veja o fruto que produz no seu espírito. Se for paz, arrependimento, amor, santidade, é sinal do Senhor. Se for desespero, orgulho, confusão, rejeite. Se esta palavra está falando profundamente com você, escreva agora mesmo nos comentários: eu quero ouvir a tua voz acima de tudo, Senhor. Escreva para que outros também sejam fortalecidos pela sua decisão. Sua frase pode inspirar alguém que está no limite de uma escolha errada hoje. O terceiro ponto para diferenciar a voz de Deus dos seus próprios pensamentos
é entender o tempo de Deus. O coração humano quer tudo para ontem, mas o Senhor trabalha com processos. Isaías 55, 8 e 9 nos lembra: porque meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Quando é Deus que fala, ele não apenas dá uma instrução, ele também confirma e prepara o cenário. Pense em José no Egito. Deus deu sonhos proféticos quando ele ainda era jovem. Mas levou anos de prisões e provas até que a palavra se cumprisse. Se José tivesse confundido o tempo de Deus com sua própria pressa, teria desistido ou se perdido no caminho. A voz do inimigo sempre empurra para decisões precipitadas. Lembre-se de Herodes, que para manter seu poder mandou matar crianças às pressas. Mateus 2. Já o Senhor prepara, confirma e faz tudo cooperar para o bem daqueles que o amam. A voz de Deus não é apressada, ela é segura. Outro detalhe essencial: a confirmação externa. Quando Deus fala, ele pode usar a sua palavra escrita, um irmão em Cristo, uma pregação, ou até uma circunstância inesperada para confirmar. Ele nunca age às escondidas para deixar você perdido. 2 Coríntios 13:1 diz: pela boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Assim, se um pensamento surgiu e parece urgente demais, espere. Ore novamente. Leia a palavra. Peça ao Senhor sinais claros. Essa paciência pode salvar você de um desastre. Se esta mensagem está tocando você, escreva nos comentários agora mesmo: eu decido esperar o tempo de Deus. Declare publicamente que você quer andar no ritmo do Senhor e não na pressa dos seus pensamentos. Sua declaração pode ser um marco de fé para outros irmãos que também estão esperando respostas. O quarto sinal para distinguir a voz de Deus dos seus próprios pensamentos é o caráter de quem fala. Deus nunca vai falar de um jeito que fira o seu próprio caráter santo. Em Levítico 11:44 ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Tudo o que vem dele reflete santidade, verdade e amor. Se uma voz dentro de você incentiva mentira, rancor, traição, orgulho ou pecado, ainda que pareça espiritual, não é Deus. Olhe para a forma como Jesus se comunicava. Mesmo quando confrontava o pecado, suas palavras traziam luz, restauração e convite para mudança. A mulher adúltera em João 8:11 ouviu dele: nem eu te condeno, vai-te e não peques mais. Ele não ignorou o pecado, mas também não destruiu a pessoa. A voz do Senhor traz clareza e arrependimento, não humilhação nem desespero. Em contrapartida, Satanás é chamado de pai da mentira, João. Ele distorce, acusa, faz você se sentir indigno e longe de Deus. Muitos crentes sinceros confundem esse sentimento de acusação com a disciplina do Senhor. Mas o Espírito Santo convence do pecado para que você volte. O diabo acusa para que você fuja. Discernir isso é vital para não cair em armadilhas espirituais. Outro ponto: a voz de Deus sempre aponta para Cristo, nunca para exaltar o seu ego ou manipular outras pessoas. 1 João 4:3 ensina a provar os espíritos para ver se são de Deus, lembrando que o Espírito do Senhor confessa Jesus como Senhor. Quando um pensamento ou impulso tenta colocar você no centro, querer glória para si mesmo ou agir no segredo das trevas, pare. Essa não é a voz do Pai. Então, da próxima vez que sentir um chamado interior, pergunte: isso reflete o caráter de Cristo? Isso me leva à santidade, à verdade e ao amor? Essa simples checagem pode impedir muitos erros e decepções. Se esta palavra está falando com você agora, escreva nos comentários: Senhor, eu quero refletir o teu caráter. Essa frase pode ser uma oração poderosa e um testemunho público. Outras pessoas que lerem podem sentir o desejo de fazer o mesmo. O quinto sinal para diferenciar a voz de Deus dos seus próprios pensamentos é o propósito final do que você ouve. A voz do Senhor sempre conduz-me para a vida, para a salvação e para a obediência. Em João 10:10, Jesus disse: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Tudo o que vem de Deus aponta para a vida, mesmo quando ele disciplina. Já as vozes contrárias roubam sua paz, matam sua esperança e destroem relacionamentos. Perceba, quando um pensamento parece bonito, mas o leva a se afastar da oração, da comunhão ou da santidade, cuidado. O diabo é mestre em se disfarçar de anjo de luz. 2 Coríntios 11.
Ele não vai aparecer de forma grotesca. Vai falar com meias-verdades, promessas fáceis e atalhos sedutores. Ele fez isso com Eva no Éden. Certamente não morrereis. Gênesis 3. Basta uma frase para plantar dúvida, orgulho e desobediência. A voz de Deus também não incentiva manipulação ou controle. Ela conduz você à liberdade. Onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Se o que você ouve parece uma prisão emocional, uma chantagem espiritual ou uma pressão para seguir cegamente alguém ou algo, não é Deus. Outro sinal do propósito divino: transformação contínua. O Senhor fala para mudar seu caráter, aproximá-lo de Cristo e usar sua vida para abençoar outros. Quando você obedece mesmo com sacrifício, os frutos são paz, crescimento e testemunho. Se os frutos são destruição, divisão, medo, ressentimento, isso não vem de cima. Pare e reflita agora. Os pensamentos que você chama de voz de Deus têm te aproximado de Jesus ou te afastado dele? Têm trazido vida ou escuridão? Essa reflexão sincera pode ser um divisor de águas. Se esta palavra está mexendo com você, escreva nos comentários: eu quero seguir apenas a voz de Cristo. Escreva isso como uma declaração de fé. Seu comentário pode despertar coragem em alguém que está prestes a tomar uma decisão errada hoje. O sexto e último sinal para diferenciar a voz de Deus dos seus próprios pensamentos é o efeito eterno do que você ouve. Deus fala para salvar, para preparar você para a eternidade, para manter sua alma firme no caminho. Apocalipse 2:7 diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não é um convite casual, é um alerta urgente. Muitos hoje vivem guiados por sentimentos, sonhos, palpites e até vozes que não conhecem. Essa confusão espiritual é terreno fértil para engano, heresias e destruição de famílias inteiras. Jesus advertiu em Mateus 20:24 que surgiriam falsos profetas capazes de enganar, se possível, até os escolhidos. Isso não é um detalhe, é um perigo real. A voz errada pode custar a sua salvação. Por isso, ao terminar este vídeo, não trate isso como mais um conteúdo. Peça agora ao Espírito Santo discernimento para reconhecer a voz de Deus acima de qualquer outra. Leia a Bíblia todos os dias. Ore pedindo confirmação. Não decida nada grande sem buscar no Senhor. Isso pode salvar sua vida espiritual. Se esta mensagem tocou seu coração, escreva agora nos comentários: eu escolho ouvir a voz de Deus acima de tudo. Escreva para que outros vejam, para que seu testemunho sirva como luz num tempo de trevas. Sua frase pode alcançar alguém que está prestes a cair num engano mortal hoje. E se você ainda não fez isso, este é o momento. Clique em curtir agora mesmo e se inscreva no canal. Estamos muito próximos da meta de 100 mil inscritos. E cada like, cada inscrição, cada compartilhamento faz esta mensagem alcançar mais vidas. Não adie, faça agora! Depois de escrever seu comentário e se inscrever, assista também ao próximo vídeo do canal. Ele vai aprofundar ainda mais a sua fé e ajudá-la a permanecer firme diante dos enganos destes últimos dias. Que esta palavra seja como uma espada abrindo caminho no meio das vozes confusas do mundo. Que o Senhor guarde sua mente e seu coração. E que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, seja sobre você. Até o próximo vídeo. E que Deus fale claramente ao seu coração.